Carolina, vem dormir. Quer sim, vem dormir que tá na hora. Aí, gente, minha vida é assim, depois de um dia lotado de trabalho, agora é colocar as meninas pra dormir e eu vou mostrar a rotina que é aqui em casa pra vocês. E se inscreve no canal pra você receber os vídeos, ativa lá a sua notificação e dá um gostei. Dá um gostei, né, gente? Então eu tô aqui de pijama, abrindo o quarto das minhas filhas pra mostrar pra vocês as minhas dificuldades e pra gente encontrar a solução juntas, tá bom? Se você não vier, você não vai ganhar o pijaminha nem aquele... Sai da minha cama! Não! Vem cá. Gente. Não, mas esse é muito mais bonito. Senta aqui. Tira! Senta. Vem, Carolina. Ah, não, Carolina. Aí, gente, consegui finalmente pegar esse anjinho aqui. Olha que anjinho pra dormir. Carolina, vamos dormir? Vamos! Então vamos, filha. Pois é, gente, exatamente desse jeito. Agora eu vou apagar a luz, ir lá pro meu quarto, cuidar do meu marido, né, gente? Porque não é fácil, não. E a casa já tem que estar mais tranquilinha, né, gente? Porque esse ritmo aí não é fácil. Carolina. De novo, Carolina, vem cá. O que você tá fazendo aqui? Não, é meu iPad. Eu ia te dar. Cara, Gabriela, não é hora de iPad. Põe aí no chão, põe aí. Ah, você vai arrebentar o fio. Não vou, não. Então, gente, é exatamente assim todo dia. Quer saber? Tem dia que eu choro e eu não tenho conseguido colocar disciplina nesse horário. Apesar de que as coisas já estão mudando aqui em casa e eu vou contar pra vocês. Gente, tentativa número 2. Eu acho que eu vou tentar umas 5 vezes. Vamos ver o que tem pra hoje. O que você já tá aqui na porta? Vai deitar. Ana Gabriela, Não. tira esse iPad da sua mão. Dá pra aguentar, gente? Não é mole não, né? Eu preciso de ajuda e eu acredito que tem muita gente nessa situação. Então vamos buscar a ajuda de um especialista? Daí, gente, 3 horas da tarde, olha ali, quem tá de boa, que ficou até 1h da manhã acordado, olha lá. Vem cá, doutor Fábio, vamos bater um papo aqui. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, pessoal do YouTube? Tô errada? Onde foi que eu errei? Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? E aí, tá gostando desse vídeo? Eu entrei aqui porque eu tenho mais uma dica pra você. Já conferiu a promoção que tá rolando esse mês no nosso canal? É só você ir lá na capa do YouTube e na capa do Facebook pra conferir. O que será que tá rolando, hein, gente? Sempre tem prêmios ótimos, mas você precisa se inscrever pra participar, né? Fica ligada. Você tá muito errada. Mas não é só você que tá errada. Tem uma turma que tem procurado a gente no consultório com as mesmas dificuldades. Então não é algo só da Flávia. Quem tá do outro lado ali tá vivendo isso com toda certeza. E onde é que a maioria das mamães erram? Cada criança tem uma qualidade, um desenvolvimento do sono diferente. Mas algumas questões devem ser tomadas desde muito cedo. Então naquele momento, logo que o bebê sai da maternidade, eu já tenho que começar a pensar numa rotina de sono. É evidente que com o passar dos anos, as crianças vão modificando o perfil de sono. E a questão, por exemplo, muitos pediatras falam sobre a livre demanda da amamentação. Mas no meu caso, por exemplo, eu percebi que as crianças acordavam a noite inteira para poder mamar. Então, assim, durante a noite não é necessário dar um mamar para a criança. E essa questão do mamar interfere no sono. Como é que a gente lida com isso? Então, as crianças que têm um peso mais baixo, elas vão naturalmente acordar. Elas não conseguem ficar uma noite inteira sem amamentar. Então, nesse primeiro momento, a mãe vai ter que estar ali presente. É como se as duas, mãe e filho, trabalhassem numa sintonia. Com o passar do tempo, e aí isso varia muito de criança para criança, algumas já não vão precisar mais de acordar. Assim como o aleitamento é sob livre demanda, o sono nessa fase também é. O que é preciso ajustar são os cochilos durante o dia, né, com a necessidade ou ajuste da família durante a noite. Como é que é? Não pode deixar o bebê dormir muito durante o dia? Porque, assim, normalmente os bebês adoram dormir durante o dia, né? E à noite é que dá um trabalho. Sim, um recém-nascido ele não fica mais do que 2 horas acordado. Então ele vai dormir.
Quando a criança ultrapassa os 2 aninhos de idade, pouco mais do que isso, ela já começa a diminuir os cochilos durante o dia. Então é comum uma criança até 2 anos tirar 2 cochilos, um pela manhã e um à tarde. Qual que é o problema das famílias? É o horário que elas definem esse cochilo. Se a criança, por exemplo, tira esse cochilo por volta das 17, 18 horas, evidentemente que isso vai influenciar durante o sono à noite. Então essa estratégia, essa rotina, ela tem que ser muito definida ali, tal qual eu falei, desde muito cedo. Agora eu quero saber uma coisa importantíssima. Por exemplo, eu não coloco a Ana Carolina para dormir à tarde e chega à noite, ela também não quer dormir. Tem criança que é pior para dormir do que a outra? É algo da constituição dela? Tem, mas a ciência já define um mínimo necessário. Cada idade existe já um consenso em relação ao número de horas. O que existe dentro de uma família, você tem 3 filhos, em idades diferentes, uma está numa necessidade e outra em outra. Se o ritmo da casa leva com que a pequena se mantenha ativa, se mantenha acordada, por que ela vai dormir? A criança nessa idade ela não compreende a necessidade do sono. Nós adultos a gente sabe por que a gente tem que dormir. A gente consegue entender. A criança não. É natural que ela brigue contra o sono. Então a rotina do lar tem que ser bem definida, tem que ser ajustada e aí necessariamente não vai envolver só a tua pequena, vai envolver todo mundo. Trabalha, fica fora o dia todo, chega em casa às 6, 7 horas, muitas vezes da noite, e aí quer brincar com os filhos. E é legal ter esse tempo, a gente precisa brincar com os filhos. Mas aí eu pego e jogo pro alto e grito e eu faço aquela confusão e aquilo vai até as 8 da noite, vai até as 9, vai até as 9h30 e aí o que eu faço? Bato palma e falo, vamos todo mundo dormir. Não vai dormir. Então ela precisa compreender que existe um horário e uma rotina para que ela inicie o sono. Então você dentro do teu lar, mãe, você pode estruturar, por exemplo, o horário que vai parar essas brincadeiras, você já vai diminuir os barulhos, o som dentro de casa, você já vai tirar o eletrônico, e essa tem sido uma demanda enorme dentro dos consultórios de pediatria. Então você prepara o ambiente para ela, você dá uma alimentação mais leve, até 1 hora, 2 horas antes, e aí você começa passo a passo. Agora nós vamos escovar o dente, agora a gente vai colocar o pijama, a mamãe vai te contar uma história e a gente vai preparar para dormir. E isso tem que servir para a família toda. O ideal hoje, isso tem que ficar bem claro, é que a criança inicie o sono entre 8, que se for pequenininho, até no máximo 9 horas. Nesse período, até as 10, eu tenho um pico da liberação de um hormônio, que você já deve ter ouvido, que é a melatonina, que auxilia no crescimento das crianças. Então, olha o quanto dormir bem e no momento certo interfere no bem-estar da criança. E uma curiosidade, assim, por exemplo, a minha filha mais velha está com um problema de crescimento. Estamos fazendo consultas corriqueiras com endócrino. Nossa, me deu um branco, gente, do nome do especialista. O que é uma grande dúvida minha? Por exemplo, a Ana Gabriela, minha mais velha, sempre foi também uma menina difícil para dormir. Sempre muito elétrica. E hoje ela tem que fazer um acompanhamento com endócrino porque ela tá com problema de crescimento. Será que isso tá relacionado a sono? Ou é questão de alimentação também? Sim, para a gente discutir um pouco sobre crescimento, são uma série de fatores. O sono é importantíssimo. Então hoje a gente já tem estudos muito bem embasados. Aquela criança que não tem uma rotina adequada até os 5 anos de idade, ela pode cursar com maior prejuízo em relação ao crescimento, em relação ao desempenho escolar, que é outra questão significativa. Aumenta-se o risco de obesidade e de diabetes na adolescência e na fase adulta. Tudo isso linkando com um sono bem ajustado. Não dá pra gente precisar se foi só esse. Eu acho que é um conjunto de situações que podem sim estar interferindo. Então o que é interessante? Que quem está do outro lado já compreenda isso. Perceba que desde muito cedo precisa administrar uma rotina adequada para evitar qualquer desenvolvimento inadequado. Quando é que a mamãe que está vendo a gente ali precisa procurar um médico? Quando essa criança não dorme a quantidade de horas suficientes e isso vem causando prejuízo no seu desenvolvimento, é interessante discutir com o pediatra. Normalmente é um ajuste na rotina o suficiente para que a criança volte a dormir da maneira correta e possa voltar a desenvolver. Existem alguns transtornos relacionados ao sono? Sim, existem. Normalmente são transitórios. A maioria das vezes a rotina resolve e a criança consegue se adaptar e voltar a estruturar. E quando é que entra medicamento aí na história? O medicamento basicamente ele não entra. Então não é normal, esses dias eu vi uma discussão na internet, gente, muito importante, algumas mamães dando um remedinho que chama soninho. Existe isso? Sim, é um remédio antigo, antialérgico. Tem calmantinhos também naturais, Sim, né? Não existe consenso sobre medicação para auxiliar nessas questões, no mundo inteiro. Então as medicações, enfim, que eventualmente são usadas, normalmente não são necessárias.
essa estruturação do dia a dia, da rotina, é o suficiente. Agora, doutor, eu procurei ajuda, eu fiz tudo que tem sido feito, minha criança não consegue entrar numa rotina de sono, ela tem movimentos no corpinho dela diferente à noite. Será que isso pode ser algum problema? Aí você começa um trabalho de investigação. Outros diagnósticos estão levando essa criança a ter prejuízo no sono. Então eu não vou tratar o sono dela. Eu vou procurar entender o que está acontecendo para ela não dormir. Seja algo orgânico ou se é realmente só esse ajuste ambiental. Muitas vezes a gente lança a mão de um suporte dentro da psicologia. Mamães, então, ó, tarefa de hoje. Anota aí que o Dr. Fábio vai dar todas as dicas agora do passo a passo para você conseguir colocar seu bebê para dormir na hora certa, tá bom? Diz aí, Dr. Fábio, o que essas mamães podem fazer? Rotina. É importante que a gente tenha rotina. Existe um horário para a criança começar o processo de sono. Agora vem cá, assunto polêmico, gente. Cama compartilhada. É legal pro sono ou não? O dos pais é horrível, não né? Não é. Mas o que você me diz? Porque Não é. esses dias a gente postou no Manual da Mamãe, muitas mães brigaram com a gente. Mas quem tem experiência e quem sabe das coisas, sabe que cama compartilhada não é legal nem pro casal e nem pra criança. Cama compartilhada não tem evidência que justifique a gente incentivar. Então a questão é mudança de hábito. Então, pessoal, a última dica. Aqui embaixo, na descrição, tem um link da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem um quadrinho fácil, acessível, para vocês, mamães, compreenderem a necessidade de sono do seu bebê, da sua criança, por faixa etária. Então não deixe de conferir, tá lá embaixo, é só clicar. Gente, eu confesso para vocês que eu tava precisando dessas dicas e amei, porque o Dr. Fábio tem uma linguagem super simples, bem acessível. Adorei. Obrigada, Dr. Fábio. Bom, eu fico feliz por poder estar aqui falando com a tua audiência. Hoje são milhares, não sei se de repente você está assistindo hoje, de repente seja até milhões, tá? Que a gente pode alcançar, Tomara, hein, gente? Pode atingir. Eu agradeço muito e estou à disposição e eu quero ver o comentário de cada um aqui embaixo, hein? Isso mesmo, gente. Comenta aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente chama o Dr. Fábio de novo, tá bom?